Talk. Hoje a gente está aqui com a Alana, essa empreendedora que inspira muita gente. O meu nome é Carol Campos. E o meu é Tayane Regis. Nós somos biomédicas, todas nós. Eu e Carol somos sócias, temos uma clínica de estética em Copacabana. E hoje estamos com essa convidada muito especial, uma empresária de alta performance. E a Carol agora vai falar um pouquinho mais dela para vocês. A Alana é daquelas mulheres que inspiram só de ouvir a história. Ela nasceu no Maranhão e, com um sonho no peito e muita coragem, veio para o Rio de Janeiro determinada a transformar vidas através da estética. Ela é biomédica estética, apaixonada pelo que faz e carrega um propósito lindo: servir autoestima, leveza e felicidade para cada paciente que passa por suas mãos. Hoje, ela concilia sua atuação em uma clínica com um espaço que subloca para atender com ainda mais liberdade e personalidade. Mais do que cuidar da beleza, ela cuida de emoções, de histórias e devolve o brilho no olhar de quem muitas vezes já não se reconhece no próprio espelho. Ela é a prova viva de que quando a gente se conecta com o nosso propósito, o universo abre caminhos. Seja muito bem-vinda, Alana. É um orgulho ter aqui você com a gente. Obrigada. Alana, eu fiquei muito curiosa para conhecer um pouquinho mais da sua história e entender como você escolheu a biomedicina, como você caiu aí nesse universo da estética. Conta um pouquinho pra gente. Então, a minha história com a biomedicina, ela começa lá em 2014, né? Que foi quando eu vim para o Rio. Cheguei aqui e joguei a minha nota do Enem, na época que eu fiz. E passei, acho que na época eu passei em segundo lugar para uma faculdade particular. E aí, sem saber nada sobre o mundo da biomedicina, eu não conhecia exatamente nada. Eu fui pelo nome e porque eu falei, alguma coisa da saúde. Eu quero saúde, então eu vou fazer. E aí fui conhecendo aos poucos, né, durante as aulas ali, o primeiro período foi mesmo de conhecimento do que é a biomedicina. E eu lembro que tinha uma pessoa na minha turma que queria fazer estética, que não era eu. E essa pessoa, ela era criticada por 80% da turma, né? Que era algo fútil e tudo mais. Só que eu não me importava muito, porque não era o que eu queria e eu também não julgava o que essa pessoa queria. E aí, quando foi em 2019 que eu me formei, e foi o ano que eu perdi a minha mãe. Então, foi na dor que eu decidi fazer a estética, porque eu queria ter liberdade para poder ir e vir, que eu trabalhava em um laboratório de análises clínicas. E, na época, eu não estava de férias, quando eu perdi a minha mãe, e eu tive que ir para lá. Eu larguei tudo e fui. Aí eu fiquei pensando, depois que passou todo o processo, né? Eu fiquei, meu Deus, e se eu tivesse perdido meu emprego? Como era que ia estar agora? Porque minha mãe, que era o alicerce da nossa casa, meu irmão tinha acabado de fazer 18 anos, meu pai perdeu o emprego, meu pai era empreendedor também na época, e ele perdeu tudo para cuidar da minha mãe. Então eu fiquei, meu Deus, e agora? Eu sou a única que trabalho e estou ali num trabalho que eu saí, me deram férias na época, mas eu saí saindo sem saber se eu me dar férias, se eu me demiti ou não. E aí eu decidi fazer algo que eu pudesse ter mais liberdade, né? Que fosse algo para mim e que a minha profissão pudesse me proporcionar. Aí foi quando eu decidi entrar para a estética. Foi na dor que eu escolhi essa área. Sim. Entendeu? E quais foram os maiores desafios quando você entrou na área da estética? Por ser um mundo novo para mim, então eu tive dificuldade eu acredito que de encontrar um norte, me conectar com as pessoas, porque eu vim da análises clínicas. Então, eu só conhecia pessoas da análise, eu não tinha contato com pessoas da estética. Eu nunca tinha feito um curso de, sei lá, por exemplo, limpeza de pele. Que ele, por mais que seja um curso básico, você conhece pessoas e você tem um contato. Então, e eu só tinha o contato ali também quando eu comecei com a galera da pós, os meus colegas e tudo mais. E continuando trabalhando no laboratório, né? Então, eu tive muita dificuldade no início de me ingressar mesmo no mundo da estética, sabe? Por estar ainda com o pezinho na análises clínicas, no trabalho. Então, eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido no início. Mas aí depois fluiu, graças a Deus. E é bem diferente, né? O laboratório
parece que é um mundinho à parte, né? Todo mundo que trabalha em laboratório respira muito aquela atmosfera de laboratório, e quando você sai para trabalhar com estética, trabalhar principalmente com o público, você sente essa diferença, né? É muito diferente, assim, são mundos completamente opostos, né? Apesar de o biomédico pode trabalhar nas duas áreas, mas assim são coisas completamente diferentes. Elas se completam em algum momento, né? Porque, por exemplo, quando eu vou avaliar um paciente, dependendo da situação dele, eu peço um exame ali, e por eu ter tido essa experiência já na análises clínicas, eu consigo avaliar melhor, entender um exame. Diferencial para você. É um diferencial para mim. Meus pacientes com melasma, por exemplo, algumas vezes a gente não entende por que o melasma ali está resistente e tudo mais, mas eu acabo pedindo um examezinho, eu entendo que o hormônio dele está um pouquinho alterado, e aí eu já consigo ter um norte diferente, encaminho para um endócrino, para um médico que vá conseguir cuidar dele de uma outra forma. Mas é um diferencial para mim. Não, com certeza. E eu me conectei muito com a parte que você falou de encontrar na estética, de se encontrar na estética a partir da dor que você teve da perda da minha mãe, porque o meu impulso para sair de uma clínica de estética foi quando meu avô faleceu. E aí eles não deixaram eu eu ir ele não era daqui, ele era da Paraíba. E aí quando ele faleceu, eu tinha 10 dias na casa e não deixaram eu ir viajar. Enfim, e aí foi assim que eu comecei a empreender. Então, o start, muitas vezes, essa parte de querer uma liberdade, de ter, de fato, autonomia para fazer as suas escolhas, é muito legal. A estética realmente te traz ali, ela pode proporcionar coisas que diversas outras profissões não podem. Então, isso foi muito bom. Sim. E como você percebe o impacto emocional que você consegue proporcionar na vida das suas pacientes? O meu trabalho, né, o nosso trabalho, ele impacta muito na vida das pessoas de uma forma que às vezes a gente não consegue mensurar o tamanho do impacto, né, que vai ter ali na vida daquele paciente. Algumas vezes acontece até com uma certa frequência dos pacientes quererem ser atendidos por mim. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu trabalho em uma clínica também e atendo em uma sala sublocada. E nessa clínica, os pacientes eles optam muito pelo atendimento comigo. E por muito tempo eu fiquei me perguntando, mas por que só querem comigo? Às vezes eu nem podia, né? E aí eu entendia que eu tenho um diferencial quando eu falo com o paciente, né? Eles acabam tendo um vínculo emocional comigo. Então, para mim, isso é muito importante. Isso, para mim, é mais importante do que qualquer outra coisa. Não é algo simples, é algo muito grandioso que, a partir disso, eu comecei a me enxergar mais e melhor, né? Porque eu me autossabotava muito. E quando eu comecei a receber esses feedbacks dos pacientes que, eu só quero ser atendida pela doutora Alana, eu amei o seu trabalho. Tem pacientes que vão lá só para me dar um oi, para me dar um abraço. E quando eu comecei a receber esse feedback com frequência, aí eu entendi o que realmente o meu trabalho pode proporcionar na vida da pessoa, né? E, assim, é muito satisfatório, é muito incrível quando chegam para você e falam: eu amei o que você fez, eu amei o seu trabalho, você é maravilhosa no que você faz, olha só como você é grande. E isso vindo de pessoas que nem te conheciam, que só foram lá para fazer, sei lá, um botox, um preenchimento, e você mudou a vida da pessoa através do seu trabalho. Isso é muito Você falou uma coisa interessante, porque às vezes a gente precisa de outra pessoa, de algo externo para entender o nosso próprio valor. E a gente trabalha com autoimagem, autoestima, então é importante a gente sempre estar alinhado. A nossa autoestima está sempre alinhada justamente para a gente irradiar isso para o outro, né? Sim. A gente precisa cuidar da nossa autoimagem para poder vender e oferecer essa autoestima para outra pessoa. Isso é importante. E é muito legal você perceber que, apesar de não ter sido ali com clareza a sua escolha estética inicialmente, sim, você teve um propósito. Depois que você começou a atender, você viu que aquilo dali proporcionava coisas tão grandiosas na vida do outro que te trouxe ali um propósito maior. E é interessante falar que você
eu acho que o seu grande diferencial é, de fato, associar a beleza com a saúde, por essa parte aí da análise clínicas que você falou. Muitas vezes a gente vê profissionais que não se importam com essa parte da saúde, de entender que o paciente, ele não é só um número e ele é uma pessoa. Ele tem ali o organismo dele que funciona diferente do outro. Então, diversas questões da beleza, a gente vê que é necessário pedir uma leitura de exame. Então, muitas vezes para fazer enzima, para perda de gordura, para melasma em si. Então, entender que, de fato, não é só uma beleza, não é só aquilo que ele busca, ele é ali também alguém internamente. A gente precisa avaliar os números, os dados dele como pessoa. Até porque na estética a gente trabalha com pessoas saudáveis, né? Exatamente. Com pacientes saudáveis. A gente não trata doenças, não trata outras disfunções que estão longe do nosso alcance, né? Então, se chega um paciente para mim que está com um problema renal, por exemplo, eu não sei, nem ele sabe, nem você sabe. Como que eu vou aplicar enzimas ali naquele paciente que está com aquele problema? E aí já não é conosco, né? A gente tem que encaminhar aí para quem deve resolver o problema dele. Então, os nossos pacientes têm que ser saudáveis para a gente conseguir ter um bom resultado. Trabalhar com estética é trabalhar com saúde, né? A gente não pode desassociar isso, porque as pessoas pensam, a estética é como se fosse uma capa externa que a gente cuida. Mas não, a gente está cuidando do corpo humano internamente, e é necessário se preocupar com a saúde do paciente também, não só com as questões externas. Então, ter profissionais que se preocupam com a saúde em primeiro lugar é essencial, porque a gente vê no mercado cada barbaridade que realmente as pessoas têm medo de fazer a harmonização porque fica artificial, mas porque tem muitos resultados artificiais aí que a gente vê em todos os lugares. Mas também tem os profissionais que zelam pela naturalidade. Então, você precisa... Até que ponto é ruim? É ruim para quem? É ruim... Não é ruim. Infelizmente, uma harmonização facial mal feita chama mais atenção do que uma harmonização bem feita. Porque quando é bem feita, as pessoas não percebem. Percebem que a paciente está mais bonita, os amigos, o pessoal que convive, nossa, você está mais bonita, mas não consegue ver ao certo o que mudou. Isso que é interessante, só que a gente tem que desmistificar isso para as outras pessoas, para a pessoa que é leiga, que se assusta vendo uma imagem de uma paciente com uma boca muito grande, uma maçã do rosto muito grande, e aí remete a harmonização a exagero. Então, é nosso papel como profissional desassociar um pouco isso também. E isso a gente tem que falar muito, né? Porque às vezes o paciente chega pra gente e ele vem com essa ideia que você falou na mente. Então, ele não quer fazer por conta que ele acha que vai ficar artificial. Ele chega querendo hidratar os lábios, por exemplo. Eu só quero um voluminho, eu não quero que fique aquela coisa horrível. E aí a gente tem que explicar o porquê que fica daquele jeito. Então, se importar de fato com o paciente, né? Igual você falou, não é só números, são pessoas, são vidas, né? E são pessoas que a gente tem que zelar. Eles nos procuram para que a gente cuide deles, não para que a gente piore a dor deles, né? E nós temos um papel fundamental nisso de elevar a autoestima. Nosso trabalho, ele é grandioso nesse sentido. Quando a gente entende o poder que nós temos com as nossas mãos, para mim é inadmissível não pensar na questão da saúde. Então, entender que intercorrência só acontece com quem faz. E pode acontecer com você, mas como você vai resolver? Isso mesmo. Então, passar também para o paciente ser honesto, falar tudo que pode e não pode acontecer. E eu tenho certeza que, pelo pouco que você já falou aqui, você é uma profissional muito zelosa e respeita muito o seu paciente. Parabéns. Obrigada. Nossa, assim, meus pacientes são em primeiro lugar, né? Não tem como eu atender alguém e não... Eu me dou completamente ali. Tento entender ao máximo o que está acontecendo, porque senão eu também não entrego o resultado, né? Se a gente não entende o paciente, a gente não consegue entregar um bom resultado. Então, para mim é muito importante mesmo essa questão de relacionar sempre a saúde, o bem-estar do paciente para entregar um bom resultado a ele. E principalmente um bem-estar emocional. Eu falo que é uma grande terapia, as consultas. Tanto para o paciente quanto para a gente, porque é um momento que a gente também pode conversar,
São histórias que muitas vezes se conectam. Então, às vezes, o paciente está vivendo a mesma história que você está vivendo naquele momento. Por exemplo, a Thay vai casar. Então, o assunto das sessões é casamento. E aí, ela pega dicas com os pacientes, ela também dá dicas para os pacientes. E isso gera uma amizade, uma conexão que é o principal na nossa profissão. Sim. Então, vai muito além do resultado. É todo o bem-estar emocional que a gente também consegue proporcionar para o paciente. E parece que quando a gente trabalha nesse formato, a gente atrai exatamente aquele paciente que vai gostar da nossa vertente de trabalho, do nosso jeitinho. E por isso que as pessoas voltam pedindo você, porque se conectam com você. Esses dias eu atendi uma paciente que parecia... Era a mesma história, ela vai casar no mesmo dia que eu, inclusive. Mentira. E eu fiquei abismada, que até pouco tempo atrás a gente nem recebia noivas. Aí foi só ficar noiva, que a gente toda semana tem uma noiva lá na clínica. Então a gente acredita muito que nós temos poder de atrair exatamente aquilo que a gente quer para nossa vida. Exatamente. Então, se você é essa pessoa responsável, você vai atrair pacientes que gostam de você justamente pelo seu jeitinho. E, Alana, me conta... Você tem alguma história marcante com o paciente, falando nisso? Tem alguma coisa que você lembra? Nossa, essa história me marcou, que esse paciente me marcou por conta daquilo dali que eu proporcionei para ele? Tem. Assim, foi uma paciente de melasma, que ela não se reconhecia mais olhando no espelho. As manchas gigantes, assim, no rosto, né? Bem visíveis mesmo. E aí ela fez o tratamento, mas desacreditada. E quando nós entregamos o resultado para ela, ela ficou, assim, em estado de êxtase, né, com o resultado que entregamos. E, inclusive, os outros pacientes que vieram por ela, foram muitos, né, que sempre chegam na clínica e falam, olha, fulana que me indicou por conta do resultado. Então, essa paciente específica, ela me marcou muito, porque ela encarou não acreditando no trabalho, não acreditando no nosso resultado, né? Que a gente daria aquele clareamento no rosto que ela tanto desejava. E quando veio esse retorno da pele dela completamente clara, que você quase não conseguia... se você olhasse para ela, você não dizia que ela tinha aquele problema. Então, essa foi, assim, que foi no início da minha carreira, né? Então, ela foi uma paciente que me marcou muito. Foi uma paciente de tratamento de melasma. E é um tema que eu gosto muito, né? A gente percebeu. Eu gosto muito, assim. Eu amo fazer preenchimento, eu amo fazer botox, mas o tratamento de melasma, de manchas em si, eles me atraem. É um imã. Você falou que recebeu muitas indicações dessa paciente. O melhor feedback que a gente pode receber são as indicações. É sinal que a pessoa gostou do seu trabalho, gostou tanto que ela vai indicar para as outras pessoas. Ela vai querer que as outras pessoas vivam aquele benefício que ela conseguiu ter com o seu trabalho. Isso é incrível. O Instagram é muito importante, mas a indicação, ela dá aquele quentinho no coração. Porque é sinal que o nosso trabalho está no caminho certo. Isso mesmo. E o melasma, ele está muito relacionado à saúde. Então, a minha cunhada, ela tem um melasma, assim, que, por exemplo, eu acredito muito que cada um tem a sua missão e o seu propósito, e tem procedimentos que a Carol gosta mais, eu gosto mais, e como somos duas, a gente acaba designando para ela fazer o que ela mais gosta, eu fazer o que mais gosto, eu fazer o que eu mais gosto, mas claro que a gente tem um entendimento maior de tudo. Mas, por exemplo, melasma, hoje em dia, já não é algo que eu tenho tanta atração por atender, porque não me atrai tanto mesmo. Então, eu prefiro designar isso para outras pessoas, e a minha cunhada eu vou te indicar, porque ela precisa. E é isso, é transformador quando, de fato, a gente consegue cuidar e ver essa transformação. E como profissional, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Então, se não é algo que eu gosto, eu não vou ter bons resultados, gente. A gente tem que ser sincero. Então, a gente precisa... se a gente não gosta, manda para alguém que gosta, que vai entregar bons resultados para aquela pessoa. Ser honesto com o paciente, é libertador. O paciente com você, né? Eu não preciso gostar de tudo, eu não tenho que ser a melhor em tudo, eu tenho que ser a melhor naquilo dali que eu gosto. Então, eu vou me dedicar e ser muito boa naquilo dali. Isso aí.
quem faz tudo não faz nada, né? Pois é. Exatamente. E o universo da estética é um universo muito amplo, a gente pode trabalhar com muita coisa. No início, a gente começa trabalhando com vários procedimentos. E isso é bom porque você precisa experimentar até para saber o que gosta. Exatamente. Só que é importante a gente ir se especializando aos poucos e dando ênfase naquilo que a gente realmente gosta. Isso reflete muito nos nossos resultados. Com certeza. Sim. Pessoal, vamos passar um anúncio bem rapidinho. Eu juro que vai ser rápido. Comenta aqui se vocês estão gostando desse episódio. Oi, gente. Já imaginou consumir moda de um jeito diferente? A Renova em Ipanema é uma loja sustentável que pensa no seu estilo e no do planeta. Tem peças novas, multimarcas, seminovas com preços acessíveis e até aluguel de roupas e acessórios. Ah, e sabe aquelas roupas que você não usa mais? Traz aqui, avalie e troque por crédito para renovar seu guarda-roupa com consciência. Vem conhecer a Renova e descubra como renovar seu estilo de um jeito sustentável e único. Moda consciente, acessível e feita para você. Agora, voltando, Alana, me conta, por que o Rio de Janeiro e qual a principal diferença do Rio para o Maranhão? Por que Rio de Janeiro? Aqui era o único lugar onde eu tinha alguém para morar, que eram os irmãos da minha mãe. Na capital do Maranhão não tinha. Eu sou do interior do Maranhão. Carutapera é o nome da cidade, tem 20 mil habitantes. Então, lá você terminava o ensino médio e não tinha mais o que fazer, né? E aí, eu tinha que estudar, queria fazer faculdade, sempre foi meu sonho. E eu não tinha com quem morar na capital do Maranhão. E aí, os dois irmãos da minha mãe moravam aqui na época. E eu vim pra cá morar com eles. Na época, eu não tinha passado na faculdade. Eu vim aventurar mesmo para ver se eu conseguia entrar na faculdade. E quando eu cheguei aqui, sem passar em faculdade, e a minha mãe não tinha tantas condições para ficar me mantendo, eu falei, eu preciso arrumar um trabalho. E aí eu comecei a trabalhar em supermercado. Foi meu primeiro trabalho quando eu cheguei aqui. E eu cheguei em fevereiro de 2014 e em julho eu consegui a bolsa. E aí comecei a estudar. Não consegui conciliar o trabalho com a faculdade, só fiquei o primeiro período. E depois me mantive fazendo outras coisas, né? E a minha mãe me ajudando. Mas a minha escolha, assim, não foi uma escolha, era o único lugar que eu tinha para vir, porque eu tinha duas pessoas com quem morar, né? Então, não tive muitas alternativas. Eu queria estudar e aqui era o lugar que tinha alguém para ficar ali comigo, então eu acabei vindo por isso. E no Maranhão, hoje nem tanto, mas naquela época, lá em 2014, não tinha muitas oportunidades, né? Hoje na minha cidade já tem faculdade, mesmo que seja particular e à distância, mas tem. Antigamente não tinha na minha época, né, quando eu terminei o ensino médio. Então, a questão de trabalho também é mais difícil. Eu tenho até uma amiga lá que tem uma clínica de estética lá na minha cidade, mas assim, não consegue expandir tanto porque é uma cidade pequena, entendeu? Então, lá é mais difícil, assim, pra gente, pra nossa área, né, em si. E aí, por isso que eu acabei ficando aqui. Sim. Que bom que você teve coragem de sair daquela zona de conforto que você tinha perto da sua família e veio focar no seu crescimento profissional. Que bom. É difícil, viu? Difícil. É Você muito conseguiu? difícil. E a gente só cresce no desconforto, a gente não cresce no conforto. Exatamente. Então, depois que a gente entende isso, a gente vira uma chavinha. Então, se você tá ali sentindo que tá desconfortável, é porque tá no caminho certo. É isso aí. Tá fluindo. E, Alana, me conta, você acha que para ter alta performance nos seus resultados, o que você precisa para ser um profissional de alta performance? Até porque você trabalha na CLT, numa clínica, e trabalha sublocando um espaço também. Então, como você faz para organizar isso? Como você faz para se manter produtiva no dia a dia? Acredito que o conhecimento, né? O conhecimento é a base de tudo. Então, para eu conseguir entregar bons resultados para o meu paciente, eu preciso conhecer aquilo que eu estou fazendo. De fato, conhecer, né? Não só eu sei o que é um botox, eu sei o que é uma seringa e vou lá e aplico. Não é assim que funciona, entendeu? Então, eu acredito que o conhecimento é a base de tudo, né? Então, para eu ter bons resultados, eu preciso ter um conhecimento aí muito além do que eu consigo ver, muito além dos meus olhos, né?
do que só técnica, né? Do que só A técnica. técnica, a isso gente aí. fala que é o mais fácil do nosso trabalho. Aplicar, todo mundo aplica. Aplicar, furar, injetar é o mais fácil. Ontem eu, vendo o Instagram, eu vi vendendo um anúncio de venda de uma régua de Botox, para marcação de Botox. Como? Como? Foi essa pergunta que eu fiz. Como? Todo mundo tem o mesmo tamanho de teste, né? Todo mundo tem o Como mesmo se fosse um marcador, carimbo, né? Em sobrancelha. todas as pessoas. Esse tipo de coisa me deixa muito revoltada, chateada quando eu vejo. Porque tratar o paciente como uma receita de bolo não tem como. É a receita para o fracasso profissional mesmo. Isso aí. Sim, com certeza. E não dá, gente. Cada pessoa é única. É única. Cada organismo é único. Principalmente quando se trabalha com o corpo humano, é uma caixinha de surpresas. Não tem como a gente padronizar o atendimento, não tem como a gente padronizar marcações e técnicas. A gente vai conversando muito na consulta e individualizando cada tratamento para ter um bom resultado, um resultado duradouro. Não tem como padronizar resultados, como ela falou. Muitas pessoas chegam lá pra gente e falam: eu gostei do trabalho de vocês porque a boca de vocês não é copia e cola. Cada boca tem a assinatura daquela boca ali. A gente não transforma. Tem diversos Instagrams que a gente vê ali a mesma boquinha de diversas pessoas, mas é copia e cola. Isso é muito real. E isso é um absurdo. A Carol tem um rosto, um formato de rosto diferente do meu, que é diferente do seu. Então tem que ser um olhar individual para cada um. Não existe regra, não existe receita de bolo. Isso que é a harmonia facial, é justamente não focar em um padrão de beleza, e sim realçar aquela beleza única que a paciente tem. Prezar a individualidade, né? Isso aí. Exato. Exato. Aquela pele única. Então não adianta eu ir para você, eu tenho uma mancha, aí você não sabe qual a diferença de uma hiperpigmentação, que é uma manchinha de acne para quem tem, ou inflamação, né, uma Adoro mancha também. pós-inflamatória. Você gosta de mancha. Eu gostava muito de acne na estética. A gente era esteticista, é esteticista também, e biomédicas estetas. E então era algo que eu gostava muito também. Mas não saber diferenciar, por exemplo, uma hiperpigmentação de um melasma. E aí você trata com um ácido que é para melasma ou hiperpigmentação. Então não existe isso. Realmente tem que entender cada indicação para cada paciente. Sim. E na sua rotina, tem algum ritual, alguma coisa que é inegociável até para você manter esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional? As minhas pausas, né, durante o meu dia. Como eu trabalho em dois, assim, digamos, né, eu preciso ter aquele momento de sentar e rever o meu dia. Geralmente eu tiro uma horinha ali, independente de qual momento, seja manhã, tarde ou noite, eu tenho que tirar uma horinha para recalcular se realmente eu consegui fazer tudo o que eu tinha que fazer naquele dia. São muitas pessoas para eu conseguir gerir, são muitos pacientes, né? Porque eu atendo em Niterói e atendo em outra cidade, assim, são lugares diferentes. Então, eu preciso me doar para aquilo. Eu não posso me sobrecarregar também e acabar prejudicando o meu trabalho, né? Então, eu preciso de uma horinha no dia, que é inegociável essa hora, para mim conseguir conciliar os dois e parar e pensar, realmente está funcionando? O que é que eu tenho que fazer agora? E não atrapalhar a sua vida pessoal também. Antes, você, no caso, empreende e trabalha para alguém. E aí tem a Alana no meio. Então, você precisa ter muita organização e clareza do seu tempo para organizar tudo isso, porque senão nada flui. Sem organização, nada flui. Não flui. E a gente tem que se cuidar para cuidar do outro, da empresa, do trabalho. Então, a gente não pode se negligenciar, porque isso afeta também nossos resultados profissionais. Com certeza. Se eu não estou bem, como que eu vou tratar bem o outro, né? Então, eu preciso estar bem, estar em mim para poder conseguir entregar o que eu quero para as pessoas. E você oferece bem-estar. Então, você tem que estar bem para oferecer bem-estar. Exatamente. Nós vendemos autoestima, bem-estar. Então, não adianta a gente não estar ali no que a gente oferece. A gente precisa ser honesto com a gente e com o nosso produto em si, que é o bem-estar, a autoestima. É claro que tem altos e baixos. Não vamos nos achar lindas, maravilhosas e super produtivas todos os dias. Só que a gente precisa tentar manter ali um equilíbrio, entendendo que
a vida tá ali na queda, a gente precisa ter artifícios, e a organização é uma delas, de voltar ali ao eixo para não ficar só na queda, né? Alana, nós trabalhamos com autoestima. A autoestima é algo que a gente oferece para o nosso paciente e está muito na nossa rotina. Para você, o que você faz para manter a sua autoestima em dia? Como você se cuida? O que faz parte ali do seu ritual para se olhar no espelho e ver que você está na sua melhor versão? O que faz parte do meu ritual, né, todos os dias, é acordar, cuidar do meu rosto, é essencial todos os dias. Eu acordo, faço aquele skincare bem caprichado todos os dias, para seguir aí toda a rotina, né? Mas fora isso, eu faço o que a gente faz de melhor, né? Que é aplicar um botoquinho, fazer um preenchimento. Eu tô até sem nada hoje, por conta que eu tô tomando algumas medicações que eu não posso aplicar nada, né? Já tá mais que vencido. Mas é isso, eu me cuido durante o dia, assim, fazendo um bom skincare, tomando um bom café, né? E vou me cuidando, assim, durante o dia, lendo também. Eu acho que quando a gente para ler coisas até que não fazem parte do nosso trabalho, e a gente acaba absorvendo coisas boas através da leitura. Então, eu agrego muito isso no meu dia a dia, né? Às vezes você passa ali, você está até no Instagram e você lê algo que vai te fazer bem. Então, eu tento alimentar isso em mim para acabar me ajudando em relação à minha autoestima, né? Tanto cuidando da minha aparência quanto da minha mente. Porque não adianta eu estar com uma aparência boa se a minha mente não está legal. Então, eu tento cuidar dos dois ali. Sim, perfeito. E quando a gente trabalha com harmonização facial, acaba que a gente precisa estudar sobre um monte de nichos diferentes do nicho que a gente escolheu realmente trabalhar. Então, acaba que a gente precisa estudar sobre marketing, sobre comunicação, posicionamento. O que você gosta de estudar, tirando a parte técnica em si da harmonização facial? Eu gosto de estudar comunicação. Eu tinha uma dificuldade muito grande para me comunicar com as pessoas. Às vezes eu falava, as pessoas nem entendiam o que eu estava falando ou o que eu queria passar, qual a mensagem que eu queria passar. E aí as pessoas perguntavam o quê? Eu não entendi o que você falou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? O que está faltando em mim que as pessoas não compreendem o que eu queria dizer, né? Então, eu tive que estudar muito e eu tive que ler muito. Através da leitura, eu consegui, acho que, me abrir mais, né? Consegui conversar melhor. Acho que há um tempo atrás eu não estaria aqui. Se esse convite tivesse sido antes, assim, uns anos antes, eu não estaria. Eu não aceitaria, porque eu, de fato, não conseguia falar, sabe? Não conseguia me comunicar com as pessoas. Então, eu tive que aprender ao longo desse tempo, e a minha profissão me exige isso, né? Eu preciso me comunicar com o paciente, eu preciso fazer o network, né, que a gente tanto fala, que é essencial também para a nossa carreira. Para a gente estar nos lugares diferentes, a gente precisa conhecer pessoas. Então, eu tive que estudar muito e continuo, né? E você tocou num ponto muito interessante, que é, de fato, reconhecer o seu erro. As pessoas tendem muito a culpar o outro e todo mundo menos a si própria. Então, não está me entendendo porque não quer. Você podia negligenciar isso, mas você olhou para você e viu o que você podia melhorar em você para desenvolver aquilo e começou a estudar comunicação. Autoconhecimento é libertador. Autoconhecimento é libertador. E entender que nós somos responsáveis pela nossa vida e pela nossa excelência e pelos nossos resultados, e a gente consegue chegar a qualquer lugar que a gente quiser chegar. Depende da gente. Sim. Então, ter esse olhar para tudo, para relacionamento, para empresa, para vida pessoal, para tudo, é essencial. Entender o que a gente pode melhorar na gente, porque o outro, a gente não tem como... não tem como mudar o outro, a gente tem como mudar a gente. Então, vamos tentar ser a nossa melhor versão por nós. E nós estamos aqui para se desenvolver o tempo inteiro, Exatamente. Né? Não é aquela síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não, a gente está aqui para se desenvolver. E isso é libertador, porque quando a gente entende que mudar e evoluir é muito positivo, isso eleva a gente a outro patamar. Porque a gente entende que todo ser humano tem defeitos e a gente também tem defeitos.
E quando você começa a reconhecer esses defeitos e tentar desenvolver, você vai pegando gosto também por esse desenvolvimento pessoal e vai vendo esse resultado aplicado na sua vida, tudo fluindo de uma forma melhor. E é incrível, né, viver isso todos os dias. Sim. E você saiu de uma realidade totalmente diferente da que você vive hoje. Então, a gente chama isso de choque de abundância e vivenciar realidades, tocar experiências e se proporcionar realidades melhores da que você tinha e que você quer, é muito bom. Então, você vai abrindo frequência a patamares cada vez melhores. Então, é importante ter coragem para isso, porque não é fácil. Não é fácil sair da zona de conforto. Mas quando você vê que a vida é tão abundante, tem tanta coisa boa que a gente pode viver, você vai pegando gosto em querer viver cada vez mais e acessar novas realidades. E você vai entendendo a sua própria capacidade, suas habilidades e vai vendo isso realmente mudando a sua vida, transformando a sua vida. Você floresce. Então, Alana, tem alguma coisa, algo na sua profissão que você ainda sonha em atingir? Me conta. Com certeza. Muita coisa. Muita coisa. Principalmente a minha clínica, né? É o meu sonho, assim, ter o meu espaço próprio, não sublocar, não trabalhar para ninguém, ter o meu espaço próprio, do meu jeitinho, ter a minha equipe, que eu sempre falo, eu não quero muitas pessoas, eu quero poucas e boas pessoas trabalhando comigo. E que eu tenha uma equipe que realmente esteja alinhada, né, com o meu propósito. Assim, esse é meu sonho de vida, assim, de empreendedora, né? É ter o meu próprio cantinho, o meu espaço, a minha clínica. Sim. Então, linkando a essa pergunta, vou fazer a pergunta do milhão. Como você se vê daqui a 5 anos? Tanto na parte profissional, que você falou muito sobre a profissão, a clínica nova, mas na parte pessoal também. Daqui a 5 anos, como eu já falei, né? Eu pretendo já estar com a minha clínica. Daqui a 5 anos, eu espero que quando falem manchas, boca, lembre de mim, sabe? Lembre de Alana, ela faz, doutora Alana faz. Então, ser referência naquilo que eu faço, que eu gosto de fazer, sabe? Eu sei que eu já sou dentro dos meus pacientes ali que eu atendo, mas eu quero mais. Eu não quero ficar só ali naquele mundinho pequeno, eu quero expandir, né, novos horizontes também. E a minha vida pessoal, eu pretendo estar com meus filhos. Eu não tenho ainda, mas assim, é uma meta de vida, né? Eu sou casada e eu pretendo aí ter meus filhos. Assim, na minha relação pessoal, o que eu quero mesmo é essa parte de ser mãe, né? Algo que eu tenho muita vontade de ser. Legal. E eu tenho certeza que não é só o seu querer, você merece. Você merece viver tudo isso que você falou justamente por toda a nossa conversa até aqui. E eu queria agora que você olhasse para aquela câmera e desse um recado para quem está te assistindo. Pode ser para os seus pacientes, pode ser para os futuros pacientes, para quem você quer, de fato, inspirar. O recado que eu quero deixar hoje é para profissionais que estão começando. Comece onde você está, com o que você tem e faça o que for possível dentro das suas possibilidades. Essa mensagem ela fala sobre sobre profissionais que querem o extraordinário para poder começar, querem o mais bonito para poder começar. Você não precisa começar em uma clínica muito elegante, você não precisa ter a melhor maca para começar, você não precisa ter o melhor telefone para começar a gravar para o seu Instagram. Então, só comece dentro das suas possibilidades. Primeiro você começa, depois você melhora. Né? Isso aí. Essa frase está Nunca fez tão super sentido, usada, né? agora, mas faz muito sentido. Alana, foi um prazer te receber. Adorei o nosso papo. Obrigada, você arrasou. Comentem aqui se vocês querem segunda parte, gente. E um beijo. Tchau, tchau.